a ONG Transparência Internacional. Essa ONG ela foi fundada em 93 por um alemão, só que é uma ONG americana. Esse alemão ele era diretor do Banco Mundial. Ele se aposentou do Banco Mundial, criou a Transparência Internacional. Transparência Internacional. O pessoal confunde com Transparência Brasil, eu mesmo às vezes falo, mas Transparência Internacional. Ela é uma ONG internacional, Transparency International. Essa ONG foi fundada em 93 por um ex-diretor do Banco Mundial, mas é uma ONG americana. Ela é sediada em Berlim, só que os financiadores dela são americanos, a maioria. A ONG ela tem um site na internet onde tem lá os relatórios de quem são os financiadores, que eu fui pesquisar, fui investigar. O primeiro relatório, mais antigo, é de 99. Todos os financiadores são americanos, né? E o principal financiador é o Departamento de Estado do governo americano, né? Aí vamos pular para 2022, que eu vi também um relatório de finanças dessa organização, e o Departamento de Estado do governo americano é o principal financiador. E aí, Miguel, o que tem? O governo americano financiando uma ONG? Tudo bem. Agora, uma ONG financiada de forma tão intensa por um governo, né, o governo dos Estados Unidos, ela deveria ser prudente ao ficar fazendo política como ela está fazendo. Se você olhar as redes sociais da Transparência Internacional, filial Brasil, mesmo a filial internacional, você tem mais de 30 postagens associando Lula à corrupção. E nas últimas semanas, ela entrou em modo histérico, criticando o STF, criticando a Corte Suprema do Brasil, retuitando jornalistas críticos ao governo ou críticas ao governo. É uma coisa lamentável que ela se preste a esse papel de interferir na política do Brasil. Voltando à questão das relações dela com o governo americano, são orgânicas, são intensas. Essa organização ela é um braço do governo americano. Ela é praticamente uma agência de governo. Dentro da estratégia americana, né, explícita, eles não escondem isso, a estratégia americana de ser o xerife do mundo, de combater globalmente a corrupção sob sua liderança dos Estados Unidos. Estados Unidos, um dos países mais corruptos do mundo. E aí, claro que eles usam isso como ferramenta geopolítica contra determinados inimigos. Se você tem um governo que eles não gostam, eles acentuam, né, jogam foco lá nos problemas com aquele governo, e às vezes até inventam coisas, porque essa ONG, Transparência Internacional, ela faz um ranking que não tem pena em cabeça. Aquele ranking de corrupção da Transparência Internacional é picaretagem pura. É picaretagem pura. Você não é muito complexo você medir a corrupção dos países, sobretudo ao fazer isso, você interfere, porque você também, por exemplo, o relatório que ela fez sobre o Brasil, publicado recentemente, é uma coisa que não tem pena em cabeça. Mistura o governo Bolsonaro com o governo Lula. Não tem pena em cabeça, e é uma coisa assim que ela pesquisa a impressão, né? Ou seja, não é uma coisa que são fatores objetivos de corrupção, leva em conta muito a percepção da corrupção. Então, é uma ONG que na minha opinião, ela faz um trabalho muito negativo. É preciso vigilância contra esse tipo de organização. A gente sabe que o mundo já viveu, os Estados Unidos, nas últimas décadas, ele desenvolveu estratégias de guerra híbrida. Isso não é teoria de conspiração, você tem toda uma literatura sobre isso. Em 2024, quem acha que os Estados Unidos é um império benévolo, que sempre faz o bem para os outros países, então realmente nasceu ontem, porque você tem toda uma literatura, você tem documentos oficiais vazados, ou mesmo desclassificados, ou seja, que já perderam o segredo, que mostra que os Estados Unidos eles patrocinaram centenas de ações
antidemocráticas no mundo inteiro, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Algumas dessas ações com consequências dramáticas, como o caso da Indonésia, onde morreram 1 milhão de militantes políticos de esquerda em função do dedo dos Estados Unidos. Você sabe que essas revoluções coloridas, né, das últimas décadas também, né, que se acentuaram, Primavera Árabe, Revolução da Ucrânia, das rosas, tulipas, não sei o quê, e mesmo o debacle violento da União Soviética, você tinha o dedo ali dos serviços de inteligência americana manipulando essas organizações, entre elas a Transparência Internacional, que ela entra ali, ela começa a fazer esse índice, esse país é corrupto, aí vai criando um mal-estar junto com a classe média daquele país. Isso que ela fez no Brasil. A Transparência Internacional participou do golpe contra Dilma. Ela ajudou a construir. Tanto que ela foi parceira da Lava Jato. E parceira no sentido de cúmplice nos crimes da Lava Jato. Essa Transparência Internacional, você tem diálogos vazados do Dallagnol e outros procuradores também, mas sobretudo com o Dallagnol, com o tal do Bruno Brandão, que era o diretor da Transparência Internacional no Brasil. Até hoje ele está lá no conselho da Transparência Internacional. Toda hora eu falo Transparência Brasil. Transparência Internacional é porque é filial do Brasil da Transparência Internacional. Tem outra ONG, Transparência Brasil, só que é outra coisa. Transparência Internacional. Eles dialogando. Esse Bruno Brandão estava dando consultoria para a Lava Jato, para a melhor maneira para ela montar aquele fundo Dallagnol, que eles montariam em Curitiba, com 2 bilhões de reais roubados da Petrobras e acho que até de outras grandes empresas. Né? Empresa de carne e a Odebrecht, né? Mas sobretudo a Petrobras. Queriam montar um fundo em Curitiba que o Dallagnol e os seus amiguinhos da Procuradoria de Curitiba seriam gestores. E esse Bruno Brandão, da Transparência Internacional, ele dava consultoria, falava, não, você fazer aí, e ainda queria dinheiro, porque você tem um diálogo lá em que um dos procuradores fala, no diálogo, que o tal do Bruno Brandão está com medo de que no modelo que a gente usar, não poder dar dinheiro para eles. Porque eles queriam, porque eles vivem de doações de governos. Né? Então, papel... E você tem também, durante o processo de golpe, o processo de desestabilização do Brasil, eles participaram, a Transparência Internacional participou o tempo inteiro, com postagens pró-golpe, postagens contra o Lula. Você tem essa foto aí da diretora, de uma das diretoras mais importantes da Transparência Internacional, apontando o dedo para o boneco inflável do Lula com roupa de presidiário, na conta oficial da Transparência Internacional. Né? Então, realmente, isso é JBS, Alexandre Azevedo. Isso aí. Então, é muito grave isso. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar vacinado. É bom que, na época de falar em vacina, a gente tem que se vacinar contra... Eu não sou contra a ONG, não. Não sou contra a ONG, não entra nessa paranoia contra ONGs, vão dominar a Amazônia. ONG pode ser muito importante, tem muita ONG boa, importante no mundo. Sou contra a ONG, não, isso é besteira. Eu sou contra essa ONG aí. Eu sou contra essa Transparência Internacional pelo papelão que ela fez. E que ela está fazendo agora, porque ela está jogando politicamente. Aí o ministro Dias Toffoli determina que investigue. Né? Não é o nome da transparência, determina que faça uma investigação. É uma coisa democrática. Para ver qual é o papel dela nesse imbróglio todo, né? Porque ela participou, você tem documentos, o Dias Toffoli tem documentos que mostram a participação da Transparência Internacional na organização dos acordos de leniência. Os procuradores, eles organizavam junto com a Transparência Internacional. Então, tem que tomar muito cuidado com essas ONGs.